pode parar. Tô saindo a caminho. 1 hora, eu já vou da casa. Topa na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Topa na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar. Topa na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Topa na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Topa na rede já vai começar. Tá funcionando aí? Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. Então, galera, quarta-feira e hoje tô aqui com a continuação do Zoom Aurora, né? É isso da aí. última semana. E tô aqui com Pietro Souza. Tudo Aí, certo, acertei papai? agora, né? Acertei. Tudo certinho, querido. Beleza, papai. E final de semana intenso ou foi... Bem que teve cansado. atividades, teve Tô alguma... cansado, tava sem voz, você falou que tava que nem o Neila Torraca aqui na... Estava lá fazendo as suas narrações. O negócio tava sedutor, né, o homem? Não sedutor, que isso? Tava não. Estão deixando até as portas de gabinete já abertas. Tô sabendo as histórias de bastidores. Deixa isso Vamos pra lá. Deixa isso pra Edmar falar na live dele. Deixa isso aí pra lá. Mas foi um final de semana bem corrido, né? No sábado, voltei lá pro evento que eu tava na quinta-feira. Fazer locução de novo o dia inteiro, cansado. Futuro do esporte nosso, né? Eu tô surdo desse ouvido até hoje por causa do radinho que eu tava usando. Ficou nesse ouvido aqui, ó, nessa orelha. Eu tô surdo, falando meio fanho às vezes, meio resfriado também. Mas bora pra dentro, né? Trabalho essa semana também. Tá garantido ali? Foi sub-9. Sub-9. Foi sub-9, foi na quinta-feira. Na sexta, Edgar Júnior, aqui da Rede Aurora, ficou lá no meu lugar, né? Foi o Sub-11 e fiz o Sub-13 no sábado. Já, galera. Copa Curumim de futebol de base, pra divulgar, né? Isso é bom de falar. E é o futuro do nosso esporte, né? Na nossa região. Sim, e o pessoal certeza, é bom, hein? O pessoal do núcleo do Boa Vista, tinha um pessoal do Vasco lá, do Americano. Teve time que tomou 18-0, né? Mas daí... O importante é competir, né? Foi handball, né? Praticamente. É o quê? Basquete? É, basquete. Faz uma margem legal. E a gente conversou sobre vários assuntos na sexta-feira passada. E algumas a gente deixou para poder continuar. Faz um resuminho enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Então, na sexta-feira, né? Tive a oportunidade de ser convidado para participar do Zoom Aurora. E aí nós conseguimos falar sobre cinema. Que foi o Thunderbolts. Que agora mudou de nome, hein? Thunderbolts, que agora já mudou de nome, que agora já é Novos Vingadores. Novos Vingadores. Falei ali. Ó, spoiler, hein, Josiel? Já tá esperto já pra poder ir no cinema já. Vai cortar o áudio, né?
Aí quando tem aquela cena pós-crédito, eu falei pra ele, fica o primeiro, mas depois vai passar mais crédito e vai ter a segunda parte dos pós-créditos. Tem duas cenas Tem pós-créditos? 2 cenas pós-créditos e a segunda é que é a definitiva. a definitiva, a top. Inclusive agora também mandar um abraço aí pro nosso amigo Matias aí na produção agora aqui da Rede Aurora. O André Matias? André Matias, olha, o Gabriel ali. Também tá junto com o Josiel. André Matias não, André Ramiro. Ramiro, o Matias é o Matias personagem. é o personagem, isso aí. E É igualzinho, né, cara? Dá. É bizarro. a gente vai conseguir puxar ele pra câmera um dia? Pra onde? Pra vir pro lado de cá um Pra dia? cá? Não, eu não duvido, não. Falta Ele pouco. Tem voz boa, tem presença, pô. Então, falta Fala bem? questão de tempo agora. Tá na casa boa, né? Casa É. próspera, que dá oportunidade realmente pra gente produzir. E Tá funcionando, né, Por ô falar- Gabriel? Tá cortando, não, né? Essa carinha dele, achei que tava cortando no microfone. E lá nós falamos do cinema, de séries. Teve a Monk, teve The Name. Sim. E ali a gente só coisa conseguiu antiga, puxar e que a gente queria falar com relação a isso, né? Que nós fazemos parte de um grupo, né? Não vou falar geração, porque eu sou bem mais velho. Mas de um grupo seleto que gosta de assistir séries mais antigas. Sim. E aí sim. eu tava até conversando contigo. Existe um estudo dentro da psicologia que fala que hoje as coisas do jeito que estão, né, até mesmo de produção de conteúdo, muita gente tá voltando a assistir Friends, assistir Two and a Half Men. São The programas... Office, né, que a gente falou também. É isso. Que eu não entendo como que você nunca Que assistiu, eu não cara. assisti. Pra mim é bizarro você nunca ter visto The Office. E é um lugar que a gente, tipo assim, vira e mexe, tá sempre vendo os cortes. E até agora, nem com os cortes a galera conseguiu gerar esse link aí. Mas daqui a pouquinho vai. E, com certeza, a turma tem passado a assistir. Um dos motivos é porque fez parte de um momento que ela teve uma outra felicidade, vamos botar assim. Não que hoje as pessoas estejam infelizes. Mas faz parte de um período mais jovem, talvez, ou de um outro momento que estava o mundo, ou saudades que A fazem. própria questão da nostalgia mesmo, Isso. né? Querer reviver um momento que a pessoa viveu, né, naquela época por meio da série que marcou ela naquela época em que viveu aquelas coisas, né? Por exemplo, a gente falou de The Nanny, eu assisti pela primeira vez em 2017, se eu não me engano, quando a gente estava vindo para a cidade, estava começando a passar os finais de semana aqui na cidade com a minha irmã. E aí tinha Sky, falo direto, né? Tinha Sky e tal, é onde me lembra de muita coisa boa que eu vivi. E aí, descobrindo os canais ali, eu lembro que passava na TBS, que eu acho que nem tem mais, eu acho que fecharam o canal da TBS, eu acho que faliu. Eu lembro dessa marca. Lembra, né? Então, tinha muita série antiga, tal, lembro de ver o Gigolô Americano, né? Que filme ruim, mas pelo nome, crianças não é uma têm coisa que assistir boa, em casa. por favor, não assistam. É da cor da minha camisa, é 16 anos. Eu liguei e falei, meu Deus, que coisa horrível. Aí passava aquelas Olimpíadas do Faustão, versão americana. Eu via True TV também, aqueles Amigos da Onça, Impractical Jokers. Muito bom também. E aí de manhã passava The Nanny. Ainda acordava cedo na época, né? Hoje perdi esse costume. Não tem mais esse hábito, não faz mais parte. Acabei de acordar e vir pra cá. Não, aí já é brincadeira já. Vida de artista, né? Agora tá em outro patamar. Mas também ninguém lembra da parte que Pedro fica até mais tarde trabalhando ainda, montando as pautas. Até 2 horas da manhã editando matéria pro jornal, né? Vamos falar disso depois. Daqui a pouquinho. Mas eu acordava cedo, via lá, 6, 7 horas da manhã, tava passando The Nanny. E aí peguei ali no começo da segunda temporada, ou até da primeira, não lembro muito bem, e fui assistindo. E aí, há alguns meses atrás, eu vi que tava lá no Prime Video, como a gente divulgou. Assisti até a metade da 4ª temporada e saiu do Prime Video, do nada. Aí quando eu fui ver, nesse mês, agora no feriado, na semana que teve esse feriado prolongado, voltou pro Prime Video também do nada. Eu falei, vou matar aqui, né? Quero ver o final, quero lembrar. Porque eu não lembrava. São só 6, né? O quê? São 6 temporadas. 6 temporadas, sim. E eu não lembrava da 6ª temporada, que foi numa época que eu não tava mais vindo pra cidade no final de semana. Sim. Então não via. Por mais que repetisse a exaustão, eu perdi o final da série.
Eu sei que, pô, ela teve filho lá, tudo deu certo, com o chefe dela, ok. Só que eu não sei como que desenvolveu. Aí eu peguei o feriado, ó, não vou fazer mais nada do jornal, ver nada do meu programa, só quero saber de terminar The Name. Vou focar no Name. E aí, revendo alguns episódios ali, voltando um pouco depois, primeira, segunda, pra pegar algumas coisinhas, a lembrança que traz da época, o momento que eu tava vivendo, que até aquele pré-2019, que eu não sei se é uma coisa só minha, se é um efeito Mandela, se você também vai concordar, mas pra mim, pra muita gente, 2019 foi o melhor ano da vida. Tem várias coisas, inclusive... 2019 foi um ano muito bom, né? A parte minha, pra mim foi bem interessante, que foi um período que eu migrei de uma agência que eu tinha, que era individual, e montei como a equipe em um apartamento e tal. Foi uma oportunidade boa. Sendo que em 2021 também, ao mesmo tempo, foi uma outra passagem. Mas ali, 19 e 20, mesmo com o início da pandemia, porque eu trabalhava com gerenciamento de rede social. Então não foi e tão já afetado fazia minhas livezinhas já né? bem interessantes ali para aquele período. Quer dizer, mesmo que de casa, sem toda essa estrutura, mas produzia live Só quase que diária. Minha cadeira que tá, que eu tô achando que tô muito alto. Agora foi. São apenas 1,87 m, 88. Você tá se sentindo alto hoje. Eu me sinto hoje baixo só. já nos últimos 45 anos, né? Mas tudo bem. Mas E aí conseguiu maratonar? Matei a série e, pô, lembrando as coisas, né? O lugar onde a gente tava, o momento, como eu falei, que a gente tava passando, que foi acho que foram os últimos anos, assim, plenamente bem. Porque depois veio pandemia, tudo mudou. 2022 eu vim de fato aqui para Campos, né? Pra cidade. E aí fazendo... Cara, 1000 coisas ao mesmo tempo, uma vida, literalmente uma vida completamente nova, fazendo um curso técnico que eu não tinha a menor vontade de fazer, não me imaginava na área que eu comecei a estudar, entrando em grêmio estudantil. Isso, eu tô sabendo dessa fase. Vendo assim, tem coisa que a gente não pode entrar aqui, né? Mas vendo coisas que eu não gosto nem de lembrar, mas enfim, E 24 pra cá, né? 25 agora essa correria da rádio. Então, onde eu ficava ali deitado o tempo todo, vendo vídeo de Minecraft em casa, vendo série, pô, foi até 2019. Aí veio... completo ali de... foi um ano completo só de coisa boa. Aí veio Libertadores do Flamengo. Aquele Mundial que, cara, aquela final do Flamengo foi muito boa, por mais que não tenha vencido o Mundial, né? Mas jogou de igual para igual com o Liverpool de Klopp. Pô, foi fantástico. Teve musiquinha especial ali. Muita música especial, né? Teve música especial ali, inclusive com o... Como é que é? Em dezembro de 81, botou ficou marcado na roda, e aí o pessoal relembrou, só que esqueceu que foi contra o Liverpool foi também, o próprio, 81. Fizeram como que é? Um remember ali do... Uma ode. Só que eles retribuíram. Devolveram. Agora tá tudo empatado. Agora o próximo a gente já sabe, já que também vai crescer no marketing disso. O dia que realmente se encontrarem. E ali, nessa organização toda de tempo, quando que veio a comunicação de forma geral, assim, pro Pietro? Assim, porque pelo seu interesse, pela televisão, foi sempre, né? Desde sempre. E aí, produzir conteúdo já vem mais recente. Ali. Como eu falei, eu acho que com Josiel e com Gabriel aqui essa semana, a gente estava montando a grade nova, né, da TV. Sim. Passar meu programa depois do seu, ali 10 horas da noite e tal. Vamos mudar um pouquinho a TV Aurora. E eu falei com eles, foi realização de um sonho, por mais que estão montando a poesia nossa, que tal, mas uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, bem claras na minha mente, sou eu lá com meus 3, 4 anos, né? Já sabia ler, escrever, via TV o tempo todo, era o dia inteiro ligado no SBT, desde novo, esse vício com SBT, né? Já tem... E aí eu lembro de em 2010, com meus 4 anos, começando a buscar o horário dos programas. Não tinha internet em casa.
TV de tubo, não tinha computador nem nada, dependia de chamada que passava, programa que eu assistia e via o horário, para montar uma grade de programação escrita na folhinha de caderno, nem para saber, só pelo pra ter organização. pelo prazer de tela completa mesmo. Perfeito. E eu fui assim, consegui tela completa com os programas da madrugada e tal, muito tempo depois, quando tinha mais chamada do que passava de madrugada e quando a gente passou a ter internet. Sim. Então demorou muitos anos para eu ter ela completa. Mas comecei ali com os meus 4, 5 anos. E aí realizei esse sonho de montar uma grade de verdade na segunda-feira aqui junto com o pessoal, né? Foi segunda agora. Então, essa paixão por TV, ela vem desde sempre. Mas a questão de produzir conteúdo mesmo, eu acho que veio justamente nessa minha vinda aqui para a cidade. Quando comecei a fazer, né, o curso técnico em administração, junto com o ensino médio, na FATEC, e aí... E daí, entendo agora a sua ideia com planilha, né? Preciso, eu estudei 3 anos só de planilha. Os documentos, né? Você viu a nossa pauta do João Aurora. Que eu achei bonito, ele José toda fez, pautada. Né? José até saiu. José não faz nada disso, não, pelo amor de Deus. Ele quer hora extra pra ele fazer o... Olha, por que José não faz isso pra mim? Tô quase um ano aqui. Eu descobri que é Nossa, eu que punho, né? Que monto tudo, Na sexta-feira, até chegava aqui muito atrasado por estar terminando ali. Eu monto a pauta, né? Termino de selecionar os assuntos na sexta, porque não tem tempo durante a semana. Monto aquela pauta toda bonitinha com o meu raciocínio. E eu tive que pensar mais na sexta passada para poder adaptar, para você poder ler, né? Porque eu faço estilo mapa mental, é só palavra-chave para eu me guiar. O José mesmo não consegue se guiar porque é escrito só para mim aquilo. Faço um roteiro também pra gente saber a hora de colocar cada foto, cada vídeo, cada GC, né? Essas tarjas. É bom pra galera de casa que não conhece a nomenclatura. Isso, as gírias, né, que a gente usa. O GC... GC é o gerador de caracteres, né? Que é isso que a gente tá vendo aqui, ó. Isso. A gente tem o padrãozinho da Rede Aurora, o nosso é o que mais se diferencia, né, papá? O seu e o meu. A diferença é que o meu muda toda hora, né? Eu faço aquilo em casa, monto a ordem, edito o vídeo, edito as fotos do telão, edito as fotos de recomendação de série, preparo um monte de palhaçada toda semana, tudo na sexta-feira. Que já é no padrão da Argentina, né? Muito inspirado no gráfico das TVs argentinas. Top. O próprio GC padrão, né, que a gente usa aqui do João Aurora, ele foi inspirado... Se você for comparar, não vai ter nada a ver. Por isso que é inspirado, né? Ele foi inspirado no Telenoite, que é o principal telejornal da segunda maior emissora de lá, do El 13, da TV aberta. Mas a parte das vinhetas, da trilha, a própria forma como a gente entra com algum assunto ali, eu peguei muito dos canais de notícia da TV argentina, que eu acho um padrão muito melhor do que a gente tem aqui no Brasil hoje, tanto na TV aberta quanto nos próprios canais de notícia. E aqui tem também que, no caso, nesses news que nós temos no nosso país, hoje busca muita referência da América. Salve, melhor juízo. Se você pegar ali CNN, não tem nem como falar que não fugiu o padrão. Franquia, né? Franquia. Mas a Globo News, quando começou, por exemplo, já era pegando esses conceitos que boa parte não conhecia, né? Sim. E aí pegava essas referências de... E eu acho que fica até mais fácil de dar certo você pegar algo que não tá tanto na cabeça do público, primeiro para não ser acusado de plágio tão facilmente, né? É mais difícil ali de alguém acusar um plágio. E segundo, porque tem o teu toque de originalidade, querendo ou não. Mesmo que você se inspire bastante, eu mudo ainda, né, as coisas ali e tal, faço mais com a minha cara. Mas a Globo News, por exemplo, né, se inspirou muito nas TVs americanas, né, de news de lá. Mas pro brasileiro, como era algo novo, conseguiu se destacar bastante ali no início, né? E eu acho que levaram quase 20 anos ali com aquele pacote gráfico, né? E sem ter uma concorrente à altura ali.
É que depois que acho que levou bastante tempo pra chegar a Record Globo News, é Band de News. 1996 ou 95, vai fazer 20 anos agora. Em 2007, tinha uma TV que eu acho que era TV Mulheres que chamava, Que era da Record. que era da Record e aí virou Record News. Então foram 10 anos sem concorrente. Foi só 10. 10 anos. Mas assim mesmo. É muito tempo. Porra. Dá pra capitalizar lá Muito embaixo. tempo. E a proposta original, na verdade, das TVs fechadas, era de não ter comercial na grade. Tanto que o pessoal paga pra poder assistir. Sendo que isso nem no News funcionou. É totalmente comercial contrário. o tempo inteiro ali. A grade das TVs fechadas, eu acho que começa 10 horas da manhã hoje em dia. Porque ali de madrugada até essas 9, 10 horas da manhã é só infomercial. Bizarro. E eu lembrei que você estava falando da grade da madrugada. Que na minha época de infância, a gente não tinha FTP, não tinha arquivos, você não tinha internet para poder enviar os arquivos pesados de vídeo, que era praticamente em rolo de filme mesmo. Sim, sim. E eram muitas emissoras repetidoras ao longo do Brasil. Aí a Rede Globo, por volta das 5 da manhã, ela exibia as chamadas em sequência. Passava 3 vezes e aí passando de toda a grade. Era aquela chamada, tal horário, tal programa. 8 da manhã. SP1, 1h, Globo Esporte. Né? Jornal Nacional, não sei o quê, Xuxa. Isso porque e passagem de madrugada. Durante a madrugada ficava sem programação. Sim, né? porque acabava com o Corujão, que tinha o filme que passava de madrugada, já por volta de 2 horas. Verdade. O Corujão já é mais antigo. Aí levava um tempo sem nada, que era aquele arco-íris clássico que fica na tela. E depois, quando começava a programação, era com essas chamadas. E tinha a chamada para encerrar a programação, né? E aí dizem que eram as primeiras lá bem bizarras, né? Que viraram Lost Media até, né? Tem umas coisas, tem umas creepypastas sobre isso. Vou dar uma pesquisada, porque essa parte já não lembro. Eu sei que era bem... Dizem na década de 70, a primeira, logo quando a Globo trocou a logo ali pro Globo, realmente, que a gente conhece hoje, era um pêndulo com um círculo, né, do meio ali do Globo, dizendo desligue sua televisão agora. Olha, e terminava com aquele até amanhã, que já é mais clássico, né? A gente já conhece. Só que você imagina na época, a qualidade de áudio, de imagem, com aquele até amanhã longo e um desligue sua TV agora. Pô, num cagaço, né? Ficava até... Se tivesse o filme da Samantha, o pessoal já ficava com medo, né? E ali E aí era assim que as repetidoras copiavam aquela programação para poder fazer a programação deles com os comerciais locais e ter esses cortes com a programação oficial. Sim, sim. E era ali de manhã. Aí você acordava cedo e entrava na escola às 7. Ele ainda tinha um então período ali que você assistia, ficava chamando e nada. Começava com o telecurso, né? Daí já ia o telecurso, que era muito bacana ali. Eu peguei o finalzinho do telecurso, peguei. Só que eu acho que eu não peguei na Globo, mas não. Acho que foi numa... Por incrível que pareça, lá na roça, pegava uma tal de TV Gênesis. Uma TV ali totalmente gospel. Sim. Bem estranha até a questão da programação dela para ser uma TV aberta. Umas coisas meio piratona ali, não sei, né? Às vezes a PF deve ter batido lá, não sei. Mas passava. Não é? Se eu falar mais 2 vezes, ferrou, não pode. Já não foram pode. 2. Uma já foram? Uma foi uma foi em off. Se falar em uma, acabou. Beetlejuice. Pode não. É a nossa loira do banheiro, né, da Rede Aurora. Deixa esse traço quieto. Mas eu peguei o telecurso nessa tal dessa Rede Gênesis ainda. Então, agora a gente já tá quase que apocalipse. Já. Depois dessa, já tá beirando ali. Pode falar mais nenhuma vez, não. E a porta para vir para Rede Aurora foi intermediária com o Grêmio. Com o Grêmio. Foi com o Grêmio. E aí foi a primeira pergunta que você me fez que eu não respondi. Isso. Questão do prazer ali, da paixão pela comunicação, acho que se aflorou mais justamente nesse meu trabalho no Grêmio. Por quê? Ali em 2022, entrei, moleque que ninguém conhecia, magrelinho. Não, magrelinho não. Eu era meio cheinho. O que mudou, né? Não, eu era cheinho. Eu era cheinho, sabia? Tinha carinha redonda, tal, depois que eu emagreci. Mas, cheguei lá agora... Que agora só vive de café, né?
por causa de jornalismo. Só café e... Enfim, eu tô até preocupado. Tem que melhorar minha alimentação porque o negócio tá tenso. Só café e besteira. É lanche e só. Depois começa mais Prazol. Não, aí não. Então, De jeito agora. Nenhum, não posso. Organiza agora. Mas cavei a vaga, né, pro Grêmio. O pessoal era tudo de terceiro ano. Coisa que nem pode, segundo o estatuto. Eu, como administrador de verdade, né? Muito ligado ao estatuto, à regra, fiquei abismado quando eu vi, só tem terceiro ano aqui. E, era primeiro ano, né? São 2 anos de mandato. Terceiro ano, todo vai embora, quem que fica? Precisava de alguém de primeiro ano. Então, eu com um amigo meu, o Vitor Hugo, deve estar assistindo, ou vai assistir depois, né? Com certeza. A gente cavou vaga lá, pedimos pro presidente na época, falamos, a gente quer entrar, qual cargo que tá disponível aí? A gente fala bem, eu gosto de jornalismo, eu no caso mesmo, né, Pietro, escrevo textos no Instagram, que até vou voltar um pouquinho depois de um tempo, tá? Que eu acabei me perdendo aqui na ordem cronológica das coisas. E ele falou, olha, tem setor de comunicação aqui do Grêmio. Faz 3 projetos aí pra gente, pra área de comunicação, que a gente vai ver se a gente aprova ou não a entrada de vocês. Fomos lá, fizemos 3 projetos, um de caixinhas de perguntas, um jornal mesmo, impresso, com versão online também, para colocar lá na nossa escola, né, na João Barcelos Martins, né, da FAETEC. E um outro que agora eu não me lembro, mas também era muito bom, senão a gente teria sugerido. Fomos aprovados depois de muita luta, entramos, ganhamos a eleição, já que foi eleição única também, não tinha concorrente. Só bem democrático. Bem democrático. O pessoal também, ou entra ou não entra. O pessoal não se interessa também. Então, o modo até de consulta é sim ou não, quando não tem outra chapa. Aí escolheram, não, a gente perdeu, o que vai fazer? Vai ter outra eleição com a mesma chapa, sim ou não, até aceitar. Segundo o estatuto é assim, então bem democrático realmente. Parabéns aí Cuba funciona mais ou menos ao pessoal do Grêmio, do JBM, ao José que elaborou esse estatuto aí. Se você estiver assistindo, viu, José? Abração, saudades. Nenhuma saudade dele. E lá mas a gente conseguiu botar em prática esses projetos? Não. Foi só promessa de campanha? Foi só promessa. Bacana. Porque proibiram a gente de fazer. Sabe por quê? Lembra que o pessoal era todo de terceiro ano, não é? Então, era uma papatinha fechada, só tinha eu e o Vitor Hugo ali de primeiro ano, a gente ficava isolado de todo mundo, né? Era contra as porcarias que eles faziam dentro de sala, fora de sala, as coisas que eu falei, que eu me arrependo de ter visto, de ter ouvido e tal. Só a gente se opunha e a gente acabou ficando manchado dentro do Grêmio, mas muito forte fora. E aí, obviamente, esvaziou o Grêmio no final do primeiro ano, né? De 2022. Passou. Foi. Eu mesmo sendo quem tava ali, quase uma Laila Pova no americano, sabe? Sim. Explodindo a bomba dentro de tudo ali, vazando tudo pra direção, pros outros alunos. Eu ainda fui escolhido pra concorrer no ano seguinte, né? Pra montar um novo Grêmio. Fui lá. Ganhei, porque também não teve ninguém interessado em fazer uma chapa para concorrer com a minha. E foi uma chapa bem fraca até, que eu me arrependo de ter montado na época, mas que tiveram nomes muito fortes que foram me ajudando e tal. Chegaram junto. Resumo da história. Questão da comunicação. Eu era o responsável, então eu montei identidade visual toda original. Fazia os posts, fazia as campanhas, divulgava eventos e já levava muito pepino para casa para descascar, muito abacaxi para descascar. Dava conta da matéria? Oi? Dava conta das matérias ainda? Ainda dava, ainda. Primeiro e segundo ano dava um pouquinho de conta ali. E aí era o diplomata, basicamente, do Grêmio. Então, eu fui mexendo com comunicação, com a questão política também. Sim. Como presidente, né, eu tive prazer de conhecer algumas pessoas, como a Luísa, minha amiga, que, sei lá, considero quase como uma irmã para mim, gente da melhor qualidade. Luísa Landes também, com certeza vai assistir depois o programa, que foi a minha vice, inclusive, e aí tudo conseguiu decolar e tal. A gente escolheu pessoas que
também souberam levar a nossa identidade visual do Grêmio para frente, questão da comunicação. E eu ainda, como presidente, ficava responsável por isso também uma parte. Então, era ali dando 100% de mim, né? Resolvendo o BO, falando com a prefeitura, fazendo protesto, falando com a direção, brigando com um monte de gente, levando muito na cara, mas também cuidando do Instagram. Não, aquilo ali é meu filho, eu vou me dedicar 100% a ele. Então, sempre fui muito apaixonado e muito agarrado com as coisas que eu crio, sabe? A identidade visual do Grêmio fui eu que fiz. Toda fui eu que elaborei. Então, se a gente tem uma nova pessoa na comunicação que vai levar isso pra frente, eu pelo menos tenho que estar supervisionando para quando ela me der a certeza que ela vai continuar com aquela identidade visual, aí eu largo para poder ela tocar sozinha. E foi assim que eu fiz. Mas, basicamente, a questão da comunicação foi mais aflorado com o Grêmio, mas começou antes. Você acredita? E aí você tem os textos? Tem os textos que eu comecei a fazer em 2018, 19, por ali. Eu, com meus 12 anos, já estava no Twitter, por mais que isso fosse contra as regras da rede, né? Menor de 13 Agora anos. já passou, tá tranquilo. Agora pode, Agora pode falar. Eu tive a brilhante ideia de colocar a minha idade verdadeira lá, mudar, né, no Twitter, e tomei ban da minha conta, que eu tinha mais de 2.000 seguidores. Falava sobre ter TV. regularizado. Porque, pensei assim, já fiz 13 anos, posso mudar. Só que como eu criei antes dos 13 anos, eu tomei ban, obviamente, no mesmo instante. Aí falei, não vou voltar aqui. Twitter tá muito polarizado, política também, tô cansado disso, vou pro Instagram. Até descobri que isso era o que você ia gostar no futuro. Pois é. Pois é, na época eu não gostava ainda, né? Mas que droga, isso aqui é politizado. Depois... Agora eu vou pra Câmara fazer material. Vou gerar conteúdo direto. Quem diria, né? Quem diria? Eu não queria fazer administração e um diplomata viciado em Excel, em Google Docs, Lá na frente você vai ver que a administração é perfeita para todas as áreas. Vale para tudo, eu aprendi isso um pouquinho na marra, mas... Até mesmo para, enfim, os outros projetos que o Papai do Céu vai te dando aí. Deixar você falar também, que eu tô falando não, muito, mas rapaz. a hora hoje é nada, para te conhecer também e com certeza, até a galera que já acompanha o seu material e fala muito bem, todo mundo que eu converso, sobre a sua oratória. Teve trabalho para tipo curso, especialização, uma coisa para essa? Já era nato? Nenhum nem outro. Ou foi uma coisa que você foi adquirindo de acordo com a necessidade ali da... Nenhum nem outro, vou ser bem sincero contigo. Hoje mesmo, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar 100% de mim em tudo que eu faço. Hoje eu não tô 100% porque eu tô surdo de um ouvido, como te falei, eu tô resfriado. Questões biológicas, né? Questões fisiológicas, eu não posso fazer nada, mas eu tô um pouco perdido, eu tô achando minha voz um pouco ruim e a minha dicção tá horrível. Eu gravei um vídeo de 37 minutos mais cedo falando sobre a minha coluna que eu publiquei na segunda-feira no Jornal Aurora. Inclusive, quem quiser acompanhar, jornalaurora.com.br, a coluna do Pedro Souza dessa semana falou sobre o troféu imprensa. Isso. Eu gravei um vídeo de quase 40 minutos falando, só que eu vou ter que editar ele todo porque eu gaguejei, eu errei muita coisa, eu me perdi. Eu tô cansado, dá pra perceber que eu tô cansado hoje. Então não tô feliz com o meu desempenho aqui no seu programa. Entendi. Mas não tem preparação, não teve nada prévio, não fiz nenhum curso de oratória, não ponho nada na minha cabeça para me preparar. Eu acho que o que me prepara é, primeiro, a minha vontade de dar 100% em tudo, como eu te disse. Sim. Não gosto de fazer algo mediano, não gosto de fazer nada igual às outras pessoas. Tanto que você vê que toda semana o meu programa tá lá. Tal coisa exclusiva. Pode ser a coisa mais inútil do mundo, mas se só eu tô falando daquilo, sim, eu já tô feliz. Porque eu não gosto de falar do mesmo que as outras pessoas. Eu vou agregar no quê? Eu tô falando não do conteúdo, mas eu. Se eu estiver falando do que outras pessoas já estão replicando, se não for da minha forma ou com algum detalhe, com um toque ali, algo a mais, que só eu vou ter, pra mim não tem graça. Pra mim não vale a pena. E a segunda coisa que me faz ter essa oratória que as pessoas dizem realmente que é muito boa, a própria questão da minha voz e tal, dessa projeção que às vezes eu tenho, ainda estou aprendendo a fazer isso, é muito da pressão.
da pressão de estar ao vivo. Sim. Eu tô aqui, a gente tem mais 1 hora de programa, né? Eu tô pegando aqui o ritmo, porque eu tava lá sentadinho escrevendo minha matéria, vim correndo pra cá hoje, né? Então eu não tava muito preparado ainda, não tava tão pressionado, com a adrenalina ainda rolando. Mas isso começou também no Grêmio. Fez essa. A questão dos discursos. Até, Gabriel, te pedir se você puder trazer uma aguinha aqui pra mim, só pra eu poder molhar o bico, porque realmente tá difícil pra eu falar hoje. Mas a questão dos discursos, né? Sim. Cair ali de paraquedas na presidência, né? Obrigado. Na presidência, né, de um Grêmio, tendo que falar para uma escola que tem quase 1000 alunos, às vezes, tendo que resolver coisas ali que envolviam até polícia, às vezes, alguns casos muito graves que aconteceram em alguns momentos, coisas que a gente foi fazer fora da escola, que deu polícia, ou deveria ter dado polícia, não por conta nossa. Tipo, sim, a gente foi fazer um evento interclasse numa Vila Olímpica e você já imagina o que tinha lá, que não era sim, do nosso controle, né? Fazer o quê? E... muito agradecido. Ter que lidar com muita gente, ter que lidar com situações extremamente desagradáveis, ter que fazer discurso, discurso lá da cabeça, tirar da cabeça, porque eu não gosto de... Eu tenho um roteiro no meu programa, mas eu não gosto de ler. Bem minucioso. Bem minucioso, mas eu não gosto de ler. Você já sim, viu isso? Você falou que são os pontos neurais aí pra falar. Eu gosto de anotar palavras-chave para eu lembrar o que eu estava pensando e retomar a minha linha de raciocínio, que é muito específica. E dei palestra até no final, perto ali da minha formatura, no 3º ano. Briguei já de gritar com o diretor, porque estava acontecendo coisa absurda na escola. Então, é isso da pressão. Já teve que voltar lá para entrevistar, não, né? O quê? Alguém da direção da... Não. Inclusive, eu acho... já sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, eu acho que eu tô até proibido de pisar lá no JBM. Um beijo para a direção do JBM, que me proibiu de ir numa obra pública, né? Pisar na obra de 11 milhões lá da nossa escola, que tá parada porque acabou a verba, segundo a empresa. Olha que legal. Eu, como ex-aluno, eu sendo... Não quero me gabar, obviamente, né? Mas as pessoas do próprio JBM sempre falavam muito bem da minha presidência e da forma como eu falo e tal. Então, muito bem recebido pelos próprios alunos, mesmo depois de já ter me formado, tendo coisas para resolver lá, e eu tô impedido de pisar na escola. Olha que legal. Mas voltando para o assunto. Acontece. Mas voltando para o nosso assunto. Basicamente por conta disso. Eu não gosto de não dar 100% de mim. Sim. Então eu me forço às vezes a fazer. Eu não tô afim de falar, mas eu vou fazer o personagem da pessoa mais carinhosa, mais agradável naquele dia, não só para soar bem, obviamente, não vou ser hipócrita, mas para poder realmente ser agradável com as outras pessoas, transparecer algo bom para quem está assistindo e tal. E a pressão de estar ao vivo. O vídeo gravado, inclusive, é algo que me incomoda muito. Eu me perco muito fácil. Mais até do que aqui. Tem mais compromisso do não errar porque teve oportunidade de... Não acho produção, isso. Não acho isso. Porque o ao vivo, eu acho que ele é... Tipo assim, eu tenho uma fluidez, pelo menos tem vivido uma fluidez no ao vivo, que quando eu vou fazer gravado, não, faz de novo. Não ficou legal. Sim, aí, tipo assim, não, dá pra gravar, vamos fazer. Concorda até. Eu acho que na minha visão é porque no ao vivo eu não posso voltar atrás. Eu errei aqui, eu vou ter que dei uma derrapada, vou fazer uma piada. Fez uma pergunta, tipo, o que você fazia quando você tinha 9 anos de idade? A pessoa vai te dar uma resposta. A pessoa vai e fala que aí você lutava pra sobreviver. Isso. Não era isso que eu queria, não. Vai, continua falando pra eu poder pensar deixa eu organizar. como que eu vou sair da situação, né? Mas ao vivo é isso. Né? Ao vivo, então, eu tenho que pensar em como que eu vou sair, então ali eu tô entre a cruz e a espada. Sim. Ali eu tô na forca, pô. Eu tenho que dar um jeito de cortar a corda e sair nos 45 do segundo tempo. No gravado, eu posso voltar atrás, mas também por a minha questão, de novo, se eu não tiver aquela adrenalina comigo, se eu estiver totalmente relaxado,
eu sei que o negócio não vai sair bom. Não vai sair bom. É. Então é um pouquinho disso. É na pressão que o negócio funciona comigo, basicamente. E a fórmula ali do Zoom, tem o Zoom Aurora, mas também tem a bancada aqui com o Germando. Com o Germando, na quinta. E as produções que são feitas na Câmara e as externas, né? Além da Câmara. Que é para poder preencher esse programa da quinta. Sim, o jornal. Qual dos três para onde que começou? Vamos começar. Qual foi o primeiro momento aqui com a... Vamos lá. Porque é um pouco complicado, porque eu faço um pouco de tudo ao mesmo tempo. Mas a gente começou aqui, a minha história com a Rede Aurora começou em setembro, né? Também não respondi, já perceberam que... Eu sei que maio é um mês especial. Mês especial pra mim, a gente vai revelar depois. Deixa quieto por enquanto. Minha linha de raciocínio, ela foge muito fácil, já percebeu isso, né? Não, porque a minha também foge. Eu achei que a gente tava no mesmo sintonia. Como TDAH, os dois, né? Tá ali, tá tendo uma conferência boa de TDAH. Falta um psicanalista aqui. Não, aí vai consertar. É um pouco da nossa graça, né? Mas... Senão a gente vai ficar regradinho. Vamos lá, vai virar um troféu comum. Imprensa. Inclusive, o TDAH. Eu acertei na ideia que o Celso Portiolli ia ter uma emoção, assim, um pico muito grande pela responsabilidade de apresentar o programa, ou ele foi com maestria e... Eu acho que faltou isso, faltou emoção. Faltou emoção nele. Até na hora que ele recebeu o prêmio, um cara com mais de 30 anos de carreira só tinha ganhado um troféu imprensa até agora. Então, quando ele ganhou o segundo e o terceiro logo em seguida, achei, o cara vai ficar falando do Silvio, vai contar aquela história famosa dele com o Silvio e vai chorar, mas não. Até nisso conseguiram robotizar os dois. Eu achei muito... porque eu esperava que a vivência, né, de palco é isso. Era ele, tipo assim, agora eu tô no... Não tem patamar acima do que o programa do próprio Silvio. E o troféu imprensa, junto com a Patrícia, eu achei uma responsabilidade muito grande, mas como eu falei na minha coluna, pecaram pelo excesso, tá? Silvio e Gugu nunca apresentaram nada juntos, ou apresentaram. Sei que é da época. Obrigado, jovem. Não, mas de fato, o máximo que havia era uma passagem de programa de um estúdio pro outro. Né? Mas nada de interagir, assim. É isso que eu falei na minha coluna. A gente ter Silvio e Gugu juntos seria um desastre. Fazer um programa inteiro e com roteiro, principalmente, seria um desastre para os dois. Um desastre. E Celso e Patrícia, exatamente a mesma coisa. Não dá para colocar os dois juntos. Você peca pelo excesso. Se colocasse o Neto, né? Thiago Abravanel. Não, pelo amor de Deus. Não. Porque ele é mais Globo, né? É muito mais Globo. É muito Paulo Vieira. Então esquece. Não combina com... Deixa ele quietinho longe. Deixa ele quieto lá no... assuntos da não, nem no BBB que ele desistiu, né? Foi primeiro lá. Não aguentou, não. Mas deixa eu voltar para sua pergunta, senão a gente se perde. A gente já perdeu ela 2 vezes. Eu comecei aqui em setembro do ano passado, meu último mês como presidente do Grêmio lá do JBM. Já estava cansado, estava saturado já. Levando muito na cara e não conseguindo colocar mais nada em prática. Eu já ia sair de toda forma. Estava prestes a perder de ano por conta de uma matéria. Comecei a me perder nas matérias ao longo do tempo. Que eu perguntei, porque as responsabilidades também você tem os seus compromissos. Eu sempre fui muito ruim em matemática, física e química, então... E aí escolhi administração para poder fazer pessoa que não gosta de matemática. Eu odeio matemática. Por isso que eu não queria entrar em administração. Então, bem-vindo à comunicação. Eu sou totalmente exatas. História era 10, era 9, geografia... Não ia na aula de geografia praticamente semana nenhuma e era... 9, 8, às vezes ficava de recuperação, mas recuperava com 8, 9 também. Sociologia, eu odeio sociologia, odeio. Também não fazia nada, só fazia a prova e gabaritava a prova. Então é coisa assim que o conseguir se virar, o conseguir sair de uma situação até indigesta, como uma prova de sociologia, dando esse exemplo agora, eu consigo me sair bem, mas ter que colocar algo exato ali, quanto que x de y do log de 2 ao quadrado de 2/3 dá sobre a vezes b,
Porra, eu vou, desenho uma flor, uma casa e entrego a prova. Eu já fiz isso, porque não dá. Eu prefiro escrever 7, 8 redações sobre um assunto que eu não domino, mas tentando me virar, do que lidar com física, com química. Não dá. Diagrama isso daí... de Pauling, não vai... Não, nem sei o que é. Pra você ver que eu nem aprendi isso. Não dá. Não me chamem pra nada de matemática, nada de exatas, tá? Pra porque... apresentar alguma formação, de formatura, né? Ah, não, pode tá. Fazer uma formatura, aí até vai. Pagando eu vou. Me pagando eu vou. Mas vamos lá. Setembro, tava saturado já ia sair do Grêmio. Ia me formar, já tinha, né, que focar nas matérias até que estavam pendentes, tudo mais. E aí eu pensei, meu último ato vai ser esse projeto que eu tenho desde o começo desse ano, né? Tinha colocado em pauta justamente para ser o meu último ato, digamos assim, como presidente do Grêmio, que é entrevistar os candidatos à prefeitura de Campos. Perfeito. Olha só. E aí eu consegui, com muita luta, ali em setembro, contato de todos, né? Levei uma aspas de Vladimir, gostou muito da sua ideia, porém ele não pisa na Rede Aurora. Ele não pisa em lugar nenhum. Eu ouvi isso. Ao vivo, então. Debate, eu ouvi isso. Não, mas na Rede Aurora porque principalmente. Eu lembro que 2016, não, 2016 foi de 20. Rafael ganhou da mãe dele. Foi de 20. Não, foi de Chicão. Chicão. A mesma coisa. Ali de 20 teve no Automóvel Clube, que era até totalmente desvinculado ali, também não foi. Teve da Inter TV, prometeu ir, não foi. Ficou só o Caio lá, eu acho. Caio aí agora os dois estão juntos. E o Tadeu. Tadeu tava no debate também. Tava Caio e Tadeu debatendo. E aí o Caio na época, não, que o Vladimir corre de debate, só que agora estão juntos. Não entendo muita coisa. A família de fulano é bandido. Não, bandido é fulano. Né? E aí, igual o vice-presidente da República, né? Dizendo que o Alckmin, o Lula quer voltar ao lugar do crime, mas eu vou ser o vice dele. Coladinhos, Foi do PCdoB. Tudo bem que PCdoB para PSB... PSDB. Isso. Para PSB não muda muita coisa, né? Partido da social-democracia. O que é social-democracia, né? Volta para os conceitos, né, dele. O conceito lá do Leonel Brizola, que ele também partiu para fundar o PDT, que era você implementar o socialismo de uma forma lenta, sem revolução armada, de uma forma democrática naquele país. Então, por natureza, o PSDB nunca foi de direita. E não tem como ser de direita. Porém, que se pintou durante muito tempo que o PSDB era de direita ou de centro-direita, né? Por algumas questões. Se pintou, não estou dizendo que era. Eles quis fazer essa pintura, né? Quiseram fazer essa propaganda. Entendo como. Principalmente se colocando contra o Lula em 2002. Em 94, acho que o FHC era do PSDB já, em 98, 2006, 2010, 14. Cara, 14 o Aécio era o candidato da direita contra a Dilma. É bizarro a gente pensar nisso. Que prenderam o avião dele. A carreira dele continua até hoje. Né? Continua até hoje. A do avião tinha uma carreira enorme. Ele é um cara que tem muita bagagem, tá sempre muito carregado, tá sempre muito pilhado. É um raio da nossa política. Não tem moto, não, mas gosta de trilha. Então, e aí teve essa passagem com o sabatina, né, com os candidatos. Sim. E aí funcionou. Só consegui fazer 2. Porque o pessoal ou furou de última hora ou não podia, estava em campanha. Não, que candidata fulana tá aqui comprando voto, candidato fulano tá com dor de barriga, não vai poder ir. Não, mas é mês que vem. Não, ele vai estar com dor de barriga ainda, não pode não. Ele vai estar no culto esse dia, não pode. Não, essa daqui vai estar levantando, vai estar entregando bandeirão, o pessoal fica balançando lá nas ruas. Deram essas desculpas aí pra mim e só entrevistei. Professor Jefferson, do PT, que ficou 18 minutos na primeira pergunta.
Eu tive uma entrevista com ele levantou, porque eu acho que ele não gostou muito de algumas abordagens que eu fiz. Ele queria ir embora? Acho que pode falar, tava ao vivo, né? A gente tava ao vivo, né? Dessa vez tá ao vivo ao contrário do dia que eu entrevistei. Na verdade, eu tava perguntando sobre as questões municipais. E aí, o professor Jefferson queria falar sobre o PT de Lula e Bolsonaro. E falando de golpe, não sei o que, blá, blá. Aí eu só questionei o porquê que a gente já tava, acho que em agosto, naquela época, ano passado, e não tinha começado ainda as aulas do IFE, que é a instituição de onde a gente tinha saído. E a questão de uma greve. Foi em agosto, em agosto. E uma greve tão longa e justa no governo do amor. Se eles tinham um relacionamento tão... o próprio governo do PT e o funcionário público tá tendo problema, por que não tiveram problema no governo do final do Temer e durante os 4 anos de Bolsonaro? Governo da pior avaliação pública da história, né? Olha que visão. O governo do Temer... ficou chateado. 8% de aprovação, mas o país estava não bem. Teve greve. Tava melhor do que hoje. Não tinha uma greve, não tinha um atraso, né? De funcionário público tava... Aí eles disseram que não, porque eles eram achincalhados e sofriam pressão. Eu falei, e agora não sofre pressão e não consegue acertar o salário? Caraca, pô, que estranho, hein? Que agora bizarro. Que o negócio tá tão bom, tá tão em casa, porque não é só falar, papai Lula, aumenta meu salário. Porque agora você não pode mais nem criticar, né? E aí era mais fácil fazer a greve e ficar um período de férias forçado ali. Você não era preso se você falasse que fulano é cabeça de ovo na rede social. Sim. Aqui, só pra nível de explicação, eu já fiz 18, já posso ser preso, mas... Melhor não. Só pra eu explicar, eu tô falando de papauá, tá? Não é de... o cabeça de ovo, sou eu. Melhor falar que sou eu. Não é ninguém, tá? Alexandre Pires. Alexandre, né? Ninguém é Alexandre o Grande, nenhum desses, tá bom? É o papauá, cabeça de ovo. Não esse que vocês estão pensando. Mas E aí, a gente não conseguiu ter um diálogo muito longo a partir do momento que não estava falando sobre mais o município. Porque o foco ele era o município, né? Ele era candidato municipal. Não... Eu acho que ele deu uma puxada também para a questão muito partidária do PT, do governo Lula, que o presidente Lula, que o governo Lula fez isso, fez aquilo. Ele fez isso também contigo, não? Fez, mas eu relevei porque já estava ao vivo, já estava ali mesmo, aí eu falei, deixa rolar. Aí entrevistei Buchaú também, e aí já foi bem... prolixo. Foi o contrário. Foi exatamente o contrário. O professor Jefferson ficou 18 minutos na mesma pergunta, tipo eu aqui, né? Agora, Buchaú perguntava uma coisa, eu tinha 20 perguntas, por segurança, e usar só 10, tive que fazer 30. Porque ele ficava em 2 frases em cada resposta. Eu perguntei isso, ele respondia exatamente o que ele ia fazer e só. Não dava volta nenhuma. Fazia metade do caminho só até. Isso é uma boa resposta. Foi 2, pouco. Né? O quê? A porcentagem na azul. De voto? Não lembro. Acho mas foi pouco. Jefferson também, né? Também não teve muito pouco. Não tem comparação com o nosso atual prefeito maravilhoso. Um espetáculo. Enfim, mas daqui a menos de um ano tá saindo, né? Pra concorrer a deputado federal. Em abril, né? Eu acho que é em abril que sai. Abril, maio, por aí. Enfim, ele vai concorrer alguma coisa, até para presidente, dependendo. Mas ele vai concorrer. Aqui ele não fica. Não aguenta mais. E aí, em setembro, conversei aqui com o Germando, ele gostou das ideias que eu apresentei para ele e vim para cá, sem fazer nada por enquanto, só estava aqui conhecendo mesmo. Vinha em algumas edições do jornal para assistir, para encher o saco de Josiel, né? Para conhecer a parte técnica. Nem isso, não, para encher o saco dele, só ficar ali assistindo desde então. E apresentei. O primeiro programa que eu fiz aqui foi um jornal Vaz de Campos no lugar de Germando. Eu tava gripado, sem voz nenhuma. Aí a Vanessa Nascimento, que apresentava aqui, inclusive um beijo pra Vanessa, né? Era companheiro de bancada do Germando, me ligou falando, olha, Germando tá doente, tá sem voz, tá gripado. Sério, que novidade, também tô. Ele precisa que coincidência, você... Coincidência, né? Ele precisa que você apresente no lugar dele, lá comigo amanhã. Falei, pô, na hora, claro, tô bem aqui, Vamos lá, vou tomar aqui. Espreme 2 limão. Alho. Não, alho não. Aí já é demais pra mim. Espremer 3 limão, 2 vitaminas C, joga pra dentro sem água nem nada e vamos
embora. Caramba. Tomar 2 dipironas de 1 grama. Se eu fizer um negócio desse, sensibilidade no meu dente não a deixa. nem se eu quisesse. Eu sofro com dor de dente, deve ser por causa disso. Eu abuso, às vezes, na hora de uns remedinhos efervescentes e tal, antipirona. Aí vim pra cá, toquei o barco nesse frio aqui. Mas ficou desse lado de cá? Não, fiquei aqui, Aí, morrendo já no frio, É bom porque pocando o ar. as pessoas Já que não pra eu- conhecem ainda o estúdio... Esse lado aqui, ó, esse daqui, onde eu tô, gente... O Eu ar que tô certo. resfriado hoje, eu tô adorando ficar aqui, gente. Vocês estão vendo como? Que nem o Phil Foden. Phil Foden é quem? O Palmer. É o Palmer, não é o Phil Foden, não. É o Palmer do Chelsea. É a comemoração do jogador do Chelsea, assim, tá. gelado. Mas apresentei esse jornal Voz Campos no lugar do Germando. E depois, né, tive a oportunidade no começo desse ano já de assumir no lugar da Vanessa, né? Assumir a bancada aqui junto ao Germando. Experiência muito boa, tá aqui toda quinta-feira. É muito, muito corrido, como eu falei. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Terça-feira é escrevendo alguma coisa ou já editando alguma coisa que vai ao ar na quinta-feira ou até na sexta. À tarde e à noite é câmara, venho pra rádio, chego em casa 10, 11 da noite e vou editar. Fico até 1h da manhã editando. Depois, pra eu não ter uma rotina de só trabalha, dorme, acorda, trabalha, eu fico vendo uma coisinha na TV, uma série e tal, então vou dormir 3 horas da manhã. Aí acordo meio-dia, repete, né? O looping ali. O meu horário, ele tem um fuso ali de Moscou, né? Mais 6 horas. Eu acordo meio-dia pra compensar o que eu deveria acordar às 6 da manhã. Acontece. E quarta-feira é a mesma coisa, né? Câmara, vou pra casa pra editar. Que é terça e quarta agora. Terça e quarta, as sessões, à tarde. Antes era de manhã. De manhã era melhorzinho, eu gostava. Muito melhor, era bom. Eu pensei, vai ser de manhã, que legal. Não foi. E quinta-feira preparando a pauta do jornal, terminando de editar o que precisa editar. Venho pra cá, faço o jornal, fico mais um pouco, encho o saco de Josiel, vou pra casa, repete. Aí, sexta-feira, tem que acordar mais cedo. É da manhã, ali de mais 9, 10 horas até 3 horas da tarde, só editando as coisas do Zoom. Venho, apresento, continuo aqui e vou dormir. E aí eu tenho um sábado fazendo matéria ou descansando. E aí domingo e segunda é trabalhando. Ou então, se eu trabalhar no sábado, é sábado, domingo, descanso segunda. Nunca descanso no domingo. É sábado ou segunda. Vai entender esse meu calendário. Né? É bem Consegue ter a vida complicado, social ainda nesse bolo ou a vida social já é essa? O que é vida social? O que é vida social? Sair com os amiguinhos, pessoal. Vamos ver um filme no cinema. Não, é uma Então, vez, a galera- uma vez no mês só. Tá. Com os meus 3 amigos ali. Vamos que falar sobre a estavam. escala 5 por Não, dois. não. Nem Pelo tem. amor de Deus. Não, ali não. Nem faz parte do jogo. Né? De forma alguma. É a gente senta pra contar piada que a gente vê em podcast. Se reúne eu, o Vitor, né, que eu falei. Isso, que é O Kaique e a Vitória, né? Meus 3 amigos aí que permaneceram do primeiro ano, do começo do primeiro ano até o final do terceiro. Então, todo mês a gente vai em algum lugar diferente pra comer e ficamos só falando besteira. Só rindo, incomodando quem tá lá na lanchonete, no restaurante, mas sendo feliz. Porque todo mundo tá muito ocupado. Ou eles com a faculdade, ou com as coisas, né, que tem pra fazer em casa, com outros trabalhos, ou eu aqui. Não tô fazendo faculdade agora, mas deu pra ver que a minha rotina já é muito atarefada, né? Pretende incluir um jornalismo, a faculdade de jornalismo? Você... Eu queria fazer desde o início, só que é muito cara a faculdade presencial que a gente tem aqui na Uniflu, muito, muito cara. Não foram muito bem receptivos comigo quando eu perguntei questão de bolsa, porque será, né? Mas até cheguei a fazer o vestibular para lá, passei. Só que não entrei, também não levei o Enem muito a sério. Porque não tem que ter agora, tem que ter a nota. Não tem jornalismo público aqui em Campos, né? Então, nem vi como que foi minha nota do Enem, até hoje eu não sei. Mas já tô bem atarefado aqui, eu acho. Assim, quando as coisas se acalmarem, eu vou ter que abrir mão de algo. Sim. A gente vai ter que aumentar a nossa equipe para eu não ficar com 11 tarefas só para mim.
Então, quando a gente tiver com equipe suficiente, ou quando eu largar a mão de alguma coisa que eu não quero, seja do meu programa ou do jornal... Se for a faculdade à noite... ferrou. Então, por isso que eu falo, quando a gente aumentar a nossa equipe, realmente, aí eu vou estar tranquilo, vou estar só com uma coisinha ou outra ali pra fazer, eu vou poder fazer uma faculdade, mas por enquanto não. Já deu tudo certo. E é uma escola também, trabalhava junto com o Germano. Já é minha faculdade. Já é a faculdade, já tá ali do lado. E, de fato, o ao vivo também dá uma bagagem que a gente não esperava, né? Uhum. E os assuntos, falar de tema, no caso, cotidiano, é mais empolgante ou matéria fria, no caso... Não, tipo assim, qual sentido? Na Câmara, por exemplo, você fala de coisa que acabou de acontecer ali, tá vivendo aquele momento e que vai ter os impactos na sociedade. Tá, gente? Realmente tô resfriado hoje, desculpa. E matéria fria, vamos supor, no caso, a gente vai falar sobre filme, alguma coisa, tipo assim... Pode ser que... As pautas do Zoom, né? Isso, do Zoom, que ele tem uma pegada mais aberta, né? Ele é mais entretenimento, mas é satisfatório pra fazer pra caramba, pro Zoom. Mas eu vou dizer pra você que eu gosto mais da pauta quente. Tem a pauta fria e a pauta quente. Isso. Eu gosto mais do que acabou de acontecer ali. Até se a gente tivesse um policialesco, né? Como a gente falou aqui, nota roja. Uma nota roja. Se a gente tivesse aqui, eu, iria... com a proteção de Deus, né? Se Deus quiser me proteger, eu agradeço a Ele. Mas com a proteção de Deus porque do homem é um pouco difícil em alguns locais na cidade. Sim. Eu iria para onde fosse, com colete, sem colete, fazer ao vivo, porque eu gosto muito do ao vivo. Eu acho um saco as entrevistas, dependendo da semana. Sendo bem sincero, na Câmara tem muita entrevista que eu chego aqui. Na real, nem quando eu chego aqui para apresentar o jornal, mas quando eu vou editar a entrevista, para juntar o vídeo com áudio, para cortar alguma coisinha, eu começo a ver, que saco isso daqui, tá um horror. Eu tô fazendo a mesma pergunta para todo mundo, eu não rendi nada. Mas porque tem semana, por exemplo, que uma sessão de terça-feira dura 30, 40 minutos. É só requerimento, explicação pessoal, não tem nenhuma polêmica. Que virou setor, né? Não teve nada de importante na semana para eu chegar e fazer uma pergunta que vai pegar no calo de algum vereador. Isso me incomoda muito. Não estou falando que a gente aqui não possa fazer isso, muito pelo contrário, mas que existem semanas que, pelo que está acontecendo ali, ou pelo que não está acontecendo, eu não tenho conteúdo para instigar algum vereador, até, sei lá, como já fiz com o próprio prefeito, fazer uma pergunta tão idiota, mas de propósito, ao ponto de deixar ele irritado. Para saber qual é a reação. Saber qual é a reação para ele falar uma bobagem. E eu garanti uma nota ali pra minha matéria. Sim. Então, cobrir o evento lá do Lula, pra mim foi um saco. Foi um saco, porque eu não pude entrar com a minha câmera, não pude entrar com o meu microfone, que tinha que ter um credenciamento prévio. Eu até entendo essa questão, qualquer um comprar uma câmera ou pegar achado uma câmera, um microfone, disser que é da Rede Aurora, quiser entrar lá, pode estar, né? Tiro aqui a espuma da canopla e tem uma faca. Vem cá, presidente. Acho que não é bem o pessoal da direita que faz essas coisas, não, mas tudo bem. Não, Agora de dar faca. Sim. Tô dando exemplo de que... Brincadeira estaria aí, tá ok? Existe. Hoje pode falar de política, é ótimo. Hoje pode. Hoje pode falar de política. Mas que existe a possibilidade de acontecer alguma merda ali, de alguém fazer alguma besteira, ter um atentado. Então eu entendo... Alguém manchar batom, né, na cueca do Lula. Querer passar batom no Lula ali, né? Vai ser isso, mas vai vender pipoca, algodão doce por dia? Tava proibido, né, presumo. Ice cream? É como você imita melhor. Você imita melhor. Popcorn. Ice cream. Sinners. Isso é. Mas eu entendo a questão do credenciamento prévio.
Só que foi passado de uma forma muito tosca pra gente. A Live. A Live é uma rádio gigante daqui. Sim. Léo Pugli é jornalista há muito mais tempo do que eu, obviamente, né? Saiu aqui da Rede Aurora quando eu entrei, então, um cara que já tem bagagem, nem ele pôde entrar com as câmeras e o microfone dele. E ali eu tive que fazer a cobertura com o meu celular, que você já viu que não grava nada bem. Bom. Ele já tá pedindo arrego há muito tempo, né? E foi um saco pra mim. Porque, pra mim, não teve nada que agregou. Não teve nada que agregou ao jornal. Fiz 4 entrevistas ali perguntando a mesma coisa pra todo mundo. Ainda que eu tenha conseguido uma entrevista exclusiva, digamos assim, com Caio Viana. Caio Viana deu piti, se recusou a falar com Charles Guerreiro, por exemplo. Que é daqui da casa. É daqui, da Rede Aurora, mas falou com a gente. Falei com Marcelo Feres, Thiago Virgílio, com Ciro Rocha. Só que não agregou nada. Não teve um diferencial. Lembra que eu falei? Eu não gosto de fazer nada que os outros já fazem. Eu não vou chegar, voltando ao assunto lá de Vladimir, na Ponte da Integração. Primeira matéria que eu fiz para a Rede Aurora e para o Jornal Aurora, matéria escrita. Estavam todos os veículos de comunicação de campus e a gente está mexendo no mesmo negócio aqui, né? O TDAH pegando os dois, né? Todos os veículos de comunicação de campos, de São João da Barra, de São Francisco, da região toda, perguntando: prefeito, o que você acha? Qual que é o sentimento com essa ponte inaugurada? Vai agregar para a região? Porra, ali que ele quer pra ele dizer, né? Qual a chance disso aqui cair? Não, aí o que eu faço? Se cair no meio do rio, a responsabilidade é do Estado ou de algum dos dois municípios? É de Campos, São João da Barra ou São Francisco, hein, prefeito? Fica na conta de quem? Quem que vai assumir? Mas, é uma boa pergunta. Mas eu tava lá, com o microfone, entrevistando aqui, captando o que Vladimir tava falando, nem tava ligado o gravador. Aí ia lá, ligava e ia fazer a minha pergunta. A minha primeira foi: Vladimir, se não for fugir muito aqui do assunto de hoje, como que você vê a fala do governador Cláudio Castro, que deu a entender que Bacelar é o sucessor natural dele? Aí ele deu aquela gaguejada dele: não, deixa a eleição para eleição. E aí, ouvi dizer... Ô, Josiel... Hoje tem um jantar especial. Posso falar sobre bastidor aqui? Posso falar sobre bastidores da política? Sem citar nomes, não, claro. Mas eu fiquei sabendo que o Vladimir ficou muito incomodado com essa minha pergunta. Lá na hora mesmo me falaram: você perguntou tal coisa pra Vladimir, né? A pessoa que tava lá no evento. Perguntei, ele ficou pé da vida. Tá bom, vou lá, voltei. Peguei, entre aspas, sem nem gravar a outra resposta dele, falando que vai construir a estrada nova, que não sei o que lá, que a gente não sabe nem quando que vai sair. Prefeito, vem cá rapidinho. Se não for sair do assunto de novo, a gente tem visto, o governo do estado está divulgando muito. Vou deixar aqui quietinho meu celular. O governo do estado tem divulgado muito, até falou aqui hoje, que a ponte liga São João da Barra a São Francisco do Itabapuana, que inclusive estavam no pedido original da ponte. Sim. A gente tem os pilares lá até hoje da ponte João Figueiredo, né? Que realmente ligava São Francisco a um território que já pertence ali São João da Barra a São Francisco. A ponte atual, realmente, olhando no mapa, liga Campos a São João da Barra. Porém, a minha pergunta foi: quem está certo? O governo diz que liga São João da Barra a São Francisco, você diz que liga São João da Barra a Campos. Tem pergunta mais idiota do que essa? Responde. Não tem, né? Não tem. Pergunta boba. Sim. Pergunta pra você realmente se recusar a responder. Ou então, se você quiser pintar de bom gestor, de pessoa super agradável, que responde todos os veículos de mídia, como ele no bastidor foi muito, né? Até eu fazer a pergunta, até eu abrir a boca, foi muito gentil comigo. Se ele quisesse manter essa postura, ele podia sair por cima. Sim. Mas ele escolheu dizer que Edmar, nosso colega Edmar Pitac, tinha mandado eu fazer essa pergunta para ele, que era para olhar no Google, que era para eu aprender a fazer pergunta decente e tal. Isso foi gravado? Foi gravado, tem um áudio aqui até hoje, tá lá, tá na minha matéria, lá no Jornal Aurora também. Primeira matéria que eu fiz pro Jornal Aurora. Mas aí, voltando pro assunto principal, eu prefiro 1000 vezes fazer uma pergunta idiota. Se fosse Edmar pedindo pra perguntar, qual seria? Eu acho que na época ele nem ia olhar pra cara de Edmar.
Na porque, época. vamos supor, eu nunca vi, por exemplo, acontecer de o Globo News, vamos botar aí, né? Que a gente tava falando de veículos, né? De comunicação, também que tem entrevista, chegar lá e falar, isso aí foi o William Bonner que mandou você perguntar? Como se fosse... A família Marinho outra E... Não existe, imagina você chegar para um César Tralli e mandar ele fazer pergunta decente, aprender a fazer pergunta decente. Tem alguma... Geralmente as redações tem alguém que é editor, chefe, se fosse o caso. Que aí vai te falar, te orientar. Essas aqui são as perguntas, faz. Mas ali realmente era eu que fui por conta própria. Foi independente. Peguei o microfone aqui no dia anterior com o Germando e Edmar. Eu nunca nem tinha falado com o Edmar ainda. Foi na terça-feira seguinte, a primeira vez que eu vim aqui para acompanhar o programa dele. E o bom é que com essa fala te deu mais autoridade dentro da casa, né? Um pouquinho. Eu acho que deu um pouquinho Acabou de autoridade. Acabou te apadrinhando sem querer. Aí ele realmente, não, vou comprar a briga. Mas... Como eu ia falando, eu prefiro 1000 vezes fazer uma pergunta dessa considerada idiota de propósito para pegar uma derrapada ali e poder usar ao meu favor numa nota minha, do que perguntar, prefeito, o que você acha da ponte? Porra, qual que é a graça? Não é o meu estilo. Então, tem muitas sessões em que eu fico extremamente desgostoso lá na Câmara. Gabriel foi comigo ontem, né, Gabriel? Nosso Matias. Nosso André Ramiro. Ele foi lá com a gente ontem, acompanhou a sessão, teve o desprazer de acompanhar a sessão lá com a gente, né? A gente não gravou nada. Porque foram só requerimentos, foram só falas. Virou setor. A Câmara virou o setor da Prefeitura. Exato. Não é mais não tem mais debate. Uma casa independente. Não tem mais oposição na Câmara. A gente tem 5 gatos pingados lá de oposição. Marquinho Bacelar cada vez mais quieto, inclusive, né? Com esse jantar que vai ter hoje, né? O irmão dele com o Vladimir. Tá tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Para alguém que foi pela primeira vez na Câmara, como eu, numa audiência pública para falar de educação, saúde e segurança, e teve que abandonar a sessão porque estava tendo briga de Elaine Leão com Anderson de Matos. Você tem uma Câmara que tá tão... como que chama? Ficha branca? Como que chamam? Chapa branca. Chapa branca, como tá hoje em dia, é meio decepcionante. Eu não tenho mais uma matéria minha, sabe? Porque realmente hoje a gente não consegue ter um contraponto, né? Mesmo, muito desbalanceado. Temos 5, mas de 25 são 20. Um ali que rezando a cartilha, independente, né? Que é o Ciro, que abraça a pauta tanto a oposição quanto a base, se precisar. Foi uma... Não vou dizer que é um retrocesso, não, mas é uma estagnada que deu no tempo, né, na verdade. A gente precisa de oposição em qualquer tipo de governo, seja municipal, estadual, federal. Acho que a gente precisa de oposição, desde que seja balanceado. O que aqui em Campos não é. Nenhuma cidade mais daqui da nossa região é balanceado, não é mais. Mas aí, pra gente fechar esse assunto, né? Eu fico muito feliz quando não consigo fazer algo meu. Por exemplo, tem sessões em que eu não tô bem, né? Eu não tive um dia bom. A sessão me cansou por ser muito longa, né? Vamos supor. Ou simplesmente não tô com a criatividade tão aflorada. Mas eu preciso entrevistar alguém. Eu preciso porque o assunto foi bom, mas eu que estou destoando. Aí o que eu faço? Eu não sei o que eu quero escutar daquele vereador, mas eu sei que ele precisa falar. Sim. E aí eu acabo fazendo a mesma pergunta para todo mundo, que é a que eu falei que eu odeio. Vereador, qual que é o sentimento após a sessão? Quando eu vejo ali na edição, que eu paro para rever o vídeo, eu vejo que eu fiz uma pergunta tão idiota nesse nível, eu fico tão pé da vida, cara. Você não tem noção da vontade de apagar tudo e falar, Germando, Gabi, hoje não tem nada no bastidor da Câmara, não tem conteúdo pro jornal, porque ficou tudo uma porcaria. Esqueci o cartão de memória. Molhou. Deu pane lá na Câmara. Não deu certo, não. Mas basicamente, eu não consigo fazer algo meia boca. Eu não fico feliz. Não fico nem um pouco feliz.
Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Átila Barbosa, tá lá, ó, participando de Campo Limpo, né? Saturnino Braga, ali, Mineiros, Mussurepe, Baixa Grande. Eu já decorei a mensagem dele. Já tem, participativo. O Átila, você mandou aí um boa tarde pra mim, né? Você perguntou... Pode subir, ô Gabriel? Não, subir pra última. Isso, pra última. Ele perguntou ali, eu tava olhando, que ele tinha perguntado se nessa sexta vai ter Zoom Aurora. Vai ter Zoom Aurora, sim. Continua ao vivo, tá, o Átila? 4h30. Com um entrevistado mais interessante, né? Não tem entrevistado. Pô, que sacanagem, né, cara? Só que sexta-feira agora vai ter um entrevistado com uma vida mais interessante. Não. Brincadeira. Quem que vai ser essa semana? Amanhã eu divulgo. Amanhã eu tô pra fechar ainda, né? Porque... Isso aí é a brincadeira do... Inteligência Limitada, o Vilela. Ele fala. Eu não acompanho Inteligência Limitada. Ele fala que sempre vai ter um entrevistado com a vida mais interessante que o do entrevistador. Anterior. Do entrevistador. Não, aí é verdade. O entrevistado tem que ser mais interessante do que eu, óbvio. Senão não teria te trazido aqui na sexta-feira, pô. Mas sexta-feira vai ter uma Aurora ao vivo, 4h30 da tarde, tá, Átila? A gente mudou de horário. Estamos entrando no ar um pouquinho mais tarde, acabando também mais tarde, às 5h30, tá bom? Tô sentindo tua falta, hein? Você não tá participando do Zoom Aurora, não tá mandando lá o salve pra gente, boa tarde pro jogador caro, Josiel. Tô sentindo tua falta no Zoom, ô Átila. O que aconteceu, pô? Isso aí. Tem as figuras. E essa aqui foi o comentário pelo Facebook. No Instagram tem... Olha aí, ó. Vamos lá, tem uma turma grande aí também. O Conserves, João Mabe, Ricardo, Átila também tá ali participando com a gente, Max Núbia Barreto, psicólogo Matheus Barroso também tá aqui. Tem um tricolor. Tem um tricolor também, parceiro nosso aí. Isso aí. Como que tá? Tucuju, é isso? Olha lá, o quarto ali, ó. Isso. Eu gosto de ficar lendo os nomes. Eu fico doido de ficar lendo os nomes aqui. E também no programa tem esse hábito de acompanhar também os comentários ali para dar um ritmo. Também como ao vivo funciona? Tem pouco. Ao vivo tem pouco. A gente ainda tá conquistando o nosso público no Zoom Aurora, né? Mas o forte do nosso programa, ele ainda tá muito no pós. A gente posta ali, acabo me atrasando sempre, posto no sábado, no domingo. Até tive um problema essa semana, só consegui postar hoje o nosso programa. Isso. Por limitações técnicas do Instagram, que eu te expliquei, né? Sim. Mais de 1 hora, mais de 2 GB, o arquivo tava com 3 GB, sabe-se lá por quê? Aí tive que refazer a edição para ficar com giga, conseguir postar e só consegui fazer hoje. Te peço desculpas. Nada, sério. Mas a gente tem lá no Instagram, né, o nosso bloco de indicações de filmes e séries separado, né? 10 minutinhos ali, bem legal. E o programa sem esse bloco, né? O programa teoricamente completo, com os debates, as notícias. 50 minutos, 55 minutinhos, tá? Também foi postado hoje no nosso Instagram. O Zoom Aurora ele tem um público muito forte no pós, tá? Tem muita entrevista lá no Goitacás, por exemplo, lá com o Serginho, matérias falando sobre o Goitacás. E até hoje, cara, tinha um rapaz que entrou no nosso perfil e tava lá curtindo todos os meus posts relacionados ao Goitacás. Então, uma coisa que ela repercute depois. Sim. Mas eu tento, né? Claro que na medida do possível. O pessoal entrou, saiu, mas se tem uma lista ali de nomes que entraram e saíram ao longo do programa, quando eu tenho um tempo, eu vou lá, leio, mando meu boa tarde para eles, mesmo se eles não estiverem mais assistindo. E hoje, falar em Goitacás, como tá? O Goitacás é americano, a gente consegue ter um... Não falar de americano, não. Americano não tá, não deixa tá no momento... Quieto. Americano é porque... Tá sem a presidência ainda? Não, americano, não sei, né? Tá com a Laila lá, dizendo que é presidente, mas... A gente chama pra vir, gravar uma entrevista. Ela diz, não, pode deixar, eu vou sim, vou participar. Aí chega aqui na hora, não vem.
E quando o entrevistado não vem? Só para o pessoal de casa entender a nossa responsabilidade quando a gente fica na expectativa do entrevistado chegar e ele não chega. Como que é essa adrenalina? Eu, tipo assim, vou fazer sozinho? Vou falar o que eu estou pensando? Vou deixar claro pro público que o entrevistado não veio e eu tô aqui defendendo a bola sozinho. Não, então, em respeito a eles de casa. Não aconteceu ainda, talvez você até me expressado mal, mas não aconteceu ainda de ninguém furar em cima da hora. É um pouco do que eu tô passando essa semana. Talvez nesse programa aconteça, né? Eu tenho o tema definido, tenho as pessoas certas, né, para virem no programa, mas a gente vai ter que mudar a logística provavelmente. Então por isso que eu não posso nem te confirmar ainda sobre o que eu vou falar nessa sexta. Mas eu sempre tento confirmar, matar ali o assunto com antecedência para não ter isso do cara furar em cima da hora. Mas é chato, né? Imagino que seja chato. Você quase passou por isso hoje, né? Não, eu fiquei... Imaginou que ia acontecer isso hoje, né? Mas sabia que não ia, não. Eu mandei até uma localização. De Aurora, esqueceu onde que é a rádio. No finalzinho ali da rua da principal, onde o pessoal faz a prova de trânsito. Vai seguir só um pouquinho ali, depois você entra. Quebra a direita. Gigante quebra a direita, filho. Você vai encontrar Feliciano Vieiro, 139. Isso aí, viu? Eu lembro, pô, tá na minha mente. Só não pode ali pra aquele órgão público lá. Que a gente não pode falar o nome aqui, senão invoca nesse endereço. Não, esse aí não pode saber, não. A gente tá gravando aqui, tá aqui direto de São João da Barra. Já colocou, tá tropa de elite aqui. VPN. Matias, não tem problema. Tem um BOP aqui dentro agora, filho. Olha lá. É passado, deixa isso quieto. Lembra disso, não. E os próximos projetos? Tem algum outro, tipo assim, quero agora. A gente já tá vivendo, já tem a realidade do jornal, tem a parte externa, tem a parte do Zoom, a Aurora, e o jornal. A Voz de Campo, AVC. Germano disse que ele gosta da sigla. Ele gosta da sigla. Ele gosta porque chama atenção justamente por os idosos, né? Não. Brincadeira, pessoal. Não quero, vou morrer disso. Calma aí, pô. Brincadeira. Brincadeira sadia, tá ok? Brincadeira sadia aí, Germano. Você viu o Twitter do presidente? Eu quero estar aqui quarta-feira que vem, pô. Você viu o Twitter do presidente essa semana que ele postou? Não viu, não? Eu vou te mostrar depois. Eu vou acabar com a tua semana, mas eu vou te mostrar o que teu presidente postou lá no Twitter depois. O Bolsonaro? É, o Bolsonaro. Tá. Só pra saber se você não tá falando que o meu presidente é alguma outra coisa. Pedir desculpas mais uma vez, tô resfriado. Tá difícil pra mim hoje. Mas... Eu tenho projetos, sim. Tenho projetos que eu prefiro deixar quieto por enquanto. Comprei alguns aparatos. Posso dar esse spoiler. Comprei ali um óculos escuro, um paletó. Já me imaginou vendo de terno, Josiel? Já? De terno e óculos escuros, já imaginou vendo? Quase um homem de preto. Pegando a referência da Argentina, teremos um CQC. Boa, matou. Direto, isso é bom. Não tô pensando nem da Argentina, não, daqui do Brasil, pô. A gente tem aí uma ideia engatilhada com o Germando. Se Germando depois disser pra mim que não vai abraçar, eu tenho gravado aqui que você falou que você ia abraçar, tá, ô Germando? É abraçar a causa. Primeira reunião aqui, eu trouxe pra ele a ideia, ó. Teve lá o CQC, eu peguei o finalzinho, gosto muito de tal coisa que eles faziam e tal. E quero trazer pro jornal. Ou até pra algum programa, né? E aí a gente vai ter que rever a logística, claro. Mas eu tô me preparando para daqui a alguns meses a gente colocar em prática um quadro ao estilo do que fazia o CQC. Levando... Não é nem incomodando político, não. As perguntas bem... Capciosas, cabeludas. Uma forma mais desconstruída, vamos botar assim. Eu tento às vezes fazer isso quando me cabe, quando me dão a liberdade com os vereadores, né?
mas não pegando tanto com o pé como eles faziam, porque eu acho que não é a linha editorial que a gente segue no jornal, não é algo que a gente possa tanto abraçar no jornal Voz de Campos, mas das demandas. A gente quer abrir um espaço para o público daqui de Campos e de outras cidades trazerem demandas para a gente lá. E aí a questão visual eu acho muito importante, já falei aqui. Eu acho que o CQC se destacou muito. E até pegando um pouco, vai dar tempo da gente falar, tem tempinho ainda. Mas pegando um pouquinho do Caceta e Planeta também, né? Sim, foi uma o plantão Caceta e Planeta que eles faziam, que geram muito. Para de me assustar, José. Sai daí, José. Pô, eu vim pra cá pra me assustar, cara. Gera muito nesse estilo, né? E que diferencia muito e chama atenção. Sim. Então quero fazer um pouquinho nesse sentido também daí em breve. O bom é que se você fizer... Teve uma fase do CQC que eles... Principalmente acho que o Danilo e o Oscar Filho. O Oscar pegou depois quando o Danilo saiu. Que aí era de ir na secretaria e vamos supor, vim aqui e tal. Eu quero saber quanto tempo vai ficar pronta a obra. Aí o secretário, vai ficar pronto em 3 meses. Então tá bom, eu vou levar o seu controle do ar-condicionado, um exemplo. Vou levar e devolvo daqui a 3 meses eu volto, se tiver pronto eu te devolvo. Teve uma. Fizer isso aqui em Campos. Cara, eu peguei isso. Você vai ter uma sala só de itens. Eu peguei pra assistir de setembro até o mês passado. Eu tava maratonando CQC. E aí você falou comigo semana passada do Caceta. Agora toda noite quando eu chego em casa eu vou assistir Caceta e Planeta. Eu tô tentando assistir todos ali em sequência. Mas eu lembro de um programa que eles fizeram, uma secretaria de uma cidade, eu acho que no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, que eles estavam ocupando a casa de pessoas para construir secretaria e tal, ocupar, né, botar órgão público dentro de casas históricas, prometendo que iam hipotecar, né, que iam pagar aquelas casas, só que não pagavam. Aí o Danilo, eu não lembro se foi o Danilo ou o Oscar, eu acho que foi o Danilo ainda na época, acho que foi ali 2009, por aí. Ele foi, levou colchão, levou cobertor, pijama, se instalou dentro do gabinete do prefeito, que não estava presente ali na hora, para dormir dentro do gabinete do prefeito. Imagina a gente indo lá em São Francisco do Itabapuana. Vamos deixar São Francisco quieto por enquanto. Porque lá... Casimiro de Abreu não, meu Deus. Lembra pra mim, Josiel? Qual que é a outra lá, da Jeane? Não é Casimiro de Abreu, não. A cidade da Jane Winkler. Cardoso, quase que eu falo besteira aqui. A gente indo lá pra Cardoso Moreira, levando umas cédulas de 2, de 5 reais pra entregar pra mão da Jane, hein, Jane Winkler? Compra de voto, abuso de poder. Aí imagina, a gente chegando num lugar assim, botando pra quebrar. Eu quero fazer isso. É a minha ideia, desde o começo aqui. Entendi. É um pouquinho do spoiler do que eu pretendo fazer. Não, mas aqui. É bom fugir também. Essa coisa que você falou, fugir da caixinha. É o que ninguém faz. Aqui realmente a gente... Até porque a mídia, vou concordar com o presidente, ex-presidente do americano, né? E aí entendam no contexto que vocês quiserem. Ele disse pra mim olha lá. Ele disse pra mim uma entrevista, né, que eu fiz, que foi exclusiva também, né, com ele, que a mídia de Campos era em boa parte vendida. E eu concordo com ele, tá? Sendo bem sincero. Recente teve um conteúdo que o prefeito postou que eu achei engraçado. Porque ele foi... O prefeito fez uma postagem no Instagram dele pessoal e marcando Folha da Manhã, Terceira Via... Alguns veículos. Eu acho que eu vi isso. Eu fiquei, tá pautando o que os veículos de comunicação vão precisar dizer. Vocês têm que falar disso. Estranho, né? Eu postei, eu achei legal, aí eu quero que vocês, né? Vocês estão marcados aqui. Tem uns aí que conseguem entrevista em gabinete. Até conversei com o Guerreiro, falei, Guerreiro, é normal isso? Eu prestei atenção só agora. Eu falei, não, normal não é não. Até porque o Instagram do prefeito não é o veículo oficial, né? E nem deve ser, né? Não pode ser. E aí, se ele pautar os veículos de comunicação, aí a gente vai ter
a regulamentação dos veículos de comunicação. É quase com um Tajiquistão, né? Acho que é mais ou menos o que a esquerda quer, né? Não é uma coisa da direita. Vladimir já tá pintando bem a candidatura dele aí, vice de paz, né? Ou candidato Lula no Rio. Ele já tá cavando a vaguinha, né? Vir candidato como vice do Paz é acreditar que os governadores do Rio acabam tendo um final meio delicado, né? Que aí o vice assume. É verdade. Verdade. Mas ele não tem histórico muito bom na família dele, não, né? Aí vai ter que ver quem vai ser o presidente da Câmara. Né? Da LERJ. Da LERJ, perdão. Bacelar. Da Câmara. Da LERJ Imagina. pra poder ficar como governador. Porque se tiver o governador e o vice tomarem fumo, quem vai ter que assumir é o presidente da LERJ. Aí o presidente da LERJ vai preso também. Não. A política do Rio de Janeiro é um negócio muito, muito complicado. Eu olhei e falei, não, mas qual a vantagem de ser vice do Paz? Tá, esperar que o governador seja preso, né? E aí você assume. Mas, enfim. Aí hoje, José, o quê? Mais 30 minutos? Você falou? Ele fez assim, eu fiquei mais 30. Não, então, porque ele tá fazendo assim, ó. 3 e 0. Ah, tá. São 30. Aí, não, olha... isso daí, se você fizer aqui na Câmara, você leva fumo, você sabe, né? Esse sinal aí não pode, não. Vai entender que você tá querendo liberar outra coisa. Ao invés do tempo. Não, eu já pensou. Já pensou por outro lado, já. Eu tô falando, tipo, tem uns números que a gente pode fazer, né? Tem que tomar cuidado. Aqui é Aurora, aqui é Aurora. Aqui é qual? Nem tem. Deixa pra lá. Não pode não, deixa né? pra lá, deixa pra lá. Você vai realmente postar esse programa comigo? Já tá ao vivo, filho. Não tem nem vai postar. Não vai se arrepender, não? Nada, filho. Isso aí. E com certeza é um nome que tem crescido bastante dentro da casa. Isso aí traz muita alegria pra toda a equipe. O Josiel, né? O seu filho. Ah, tá. O Josiel já tá 5 anos já na casa. Aí, ó. Aí. 5 anos. 5 anos na casa, Josiel? Abre o microfone aí pra Josiel. Se ele não quer vir pra cá. Pode isso, Josiel. Eu tô falei na semana passada, né? Vou começar a cobrar. Porque todo programa agora eu tenho que dar uma palhinha, né? Direitos autorais. Josiel tá praticamente o nosso Lombardia, né? Ele é a voz ali do off. Ali, é o Lombardia do Silvio Santos. Mas são... Sombra do Ratinho. Sombra do Ratinho. Josiel é o nosso pra sombra. Pra quem tá curioso em saber como eu sou loiro, dos olhos azuis, 1,90m. 1,90m acertou. Tá mais perto. São 3 anos. 3 anos e meio de Aurora. 3 anos e meio, né? Só alegria. Você só não pode perguntar pra... Ah, tá. Você queria ver não, já é sócio também, É falar que só não pode perguntar pra ele onde que ele vai, onde que ele ia, né? Quando chovia aqui na Rio Eu sei de Tinha um outro podcast aqui, né? Eu sei de coisa sua também, tá? Coisa minha? Eu não tenho nada pra ninguém me expor, não, rapaz. Ó, acabei de chegar, nem deu tempo ainda. Mas o tempo chuvoso é bom. Tem gabinete, né? Já com porta aberta? Tem. Tinha. Oi! Tinha outro aí. Vamos contar essa. Abra a porta dos desesperados. Tô falando de Josiel, né? A câmera tá cheia de gabinete de... jovem. Não. Juntou os dois pra falar de você. Deixa quieto. Cheio de modelos também na câmera. Não, mas isso daí é verdade. Já quer ir de terno e gravata na próxima sessão, filho. E óculos escuros. Não, mas isso daí é verdade. A gente vai fazer um concurso aqui na terça-feira, né, no programa de Edmar Pitac, para decidir quem é o vereador modelo da Câmara, Maicon Cruz ou Dudu Azevedo. O Edmar parece que vai trazer os dois aqui e vai fazer o debate. Quem? Seu voto vai pra quem? Meu voto, já falei que vai pra Dudu. Eu acho Dudu mais afeiçooso, né? Do que... É mais afeiçooso. Não. Mais afeiçoso do que Maicon Cruz. Valeu, galera. Valeu, forte abraço e até mais. Quarta-feira que vem a gente tá de volta. Papo ao ar na rede toda quarta-feira às 16 horas. Nosso agradecimento a Érica Russo, Enfermagem Estética, Drive Clube, Campos e Macaé, Geninho Matheus, Leonardo Gomes. O presidente aparece ali do nada. Resenha. Depois você falou aí Aí, ó. Beleza. Aí, abre o microfone. Você que tem que desempatar, Germando.
Ó, Josiel já falou aqui que é Maicon Cruz. Eu falei que é Dudu. Você tem que desempatar. Sabe, boa noite. Boa noite. Sabe quem é o vereador de fato, modelo da Câmara? Se chama Fred. Fred? Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. Aí, ó, temos hoje participação. Que sacanagem. De Germano. Germano tá ganhando alguma coisa pra falar isso, não é possível. Rapaz. E vamos Desempata aí pra falar. Vamos falar aí. A gente parou no Resenha Clube Barbie, Aquário Stick House, Unigran, Rodoviário Sol Nascente, Vem Que Tem. Semana que vem vai estar aqui conversando com a gente. Arte Oral, Odontologia Premium e o restaurante Casa do Peixe. São quantos patrocinadores, Papá? Tem uma galerinha. Tem uma galera, é mais do que 2 mãos, né? Tem. Rapaz, eu achando que o João Aurora tava com muito. Nada, mas eu não tenho o não quer Insanos, não? Eu também não tenho mais. Hoje a gente tá aqui só soltando tudo. E quinta-feira, amanhã, nós estamos aqui às 6 horas da tarde, Jornal A Voz de Campos. Eu sou um pouco do fragmentado, tá, gente? Só pra dizer pra vocês bom nome pro programa, hein? que é uma cara na quinta-feira, tá? Eu não sou assim na quinta-feira. É estilo aqui sério, realmente jornal, com as entrevistas. Jornal A Voz de Campos, toda quinta, 6 horas da tarde. Aí na sexta, 4 horas, já é esse Pietro aqui que vocês estão vendo, mais sacana, mais de falar bobagem, no nosso Zoom Aurora, tá bom? 4:30 da tarde. E aproveitar, reforçar o portal avozdecampos.com.br, o lançamento que a gente fez no aniversário de 8 anos da Voz de Campos e da Rede Aurora, e o jornalaurora.com.br. Você entrando lá e deslizando lá, fazendo scroll lá pelo site, você vai achar colunistas, né? Últimas colunas. A minha, logo ali do topo, é a primeira. Eu falo sobre o Troféu Imprensa, os erros, inúmeros erros do Troféu Imprensa de 2025. E daqui a pouco, mais tarde, lá no Instagram, eu vou postar esse vídeo aí de meia hora, uma resenha sobre os erros do Troféu Imprensa. Foram muitos. Incontáveis. Tava quase padrão Rede Globo ali. Tava pior. Padrão Rede TV. Rede TV já. É isso, né? Passamos do tempo. Vamos nós, de novo. Com certeza. Se não tivesse roubando um tempinho do horário aí da Rede Aurora, não estaria tão... seria esse carinho tão grande aí do nosso... Pois é. Nosso Germando Santos. Já deu tudo certo. Josiel falando que ganhamos mais alguns minutinhos, mas a gente vai aproveitar no próximo programa. E valeu, querido. Brigadão. Sucesso sempre. Convite. Isso aí já é caminho, já tá crescendo e a gente fica muito feliz com isso. E a casa não poderia ser melhor, né, filho? Eu acho que o tempo que a gente está vivendo aqui hoje, com certeza, é a faculdade, né? Sem dúvida. Já vale como uma faculdade já. Isso aqui está sendo bom demais viver esses dias. E com certeza aqui na Rede Aurora que venham muito mais, né? Que a gente acompanhe o crescimento da Rede Aurora. Isso. E possa contribuir junto, também. Né? Vamos monetizar junto. Tem que ter um negocinho. Vamos todo mundo crescer junto. Vamos dividir o bolo. Vamos embora. O Josiel já tá vindo só de Puma agora, tá? Ele tá na estica. A gente tá acompanhando, garotão. Até jogo boys aí, cara. Eu tô aqui com a camisa da Citycol, porra. Que isso, cara? Citycol é uma marca também, pô. Grande. É importante. É grande no centro de Campos. Na João Pessoa. Alguém valorizando o comércio local, isso aí. Vamos que vamos, valeu, galera. Um forte abraço e até mais.